Atenção para 5 curiosidades sobre o dia 2 de agosto. Em 2 de agosto de 1922, morre aos 75 anos Alexander Graham Bell, inventor do telefone. Em 2 de agosto de 1945, chega ao fim a Conferência de Potsdam. As potências aliadas dividem a Alemanha depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em 2 de agosto de 1957, morreu aos 76 anos o pintor Lazar Segal. Lituano, ele morou muitos anos no Brasil e ajudou a difundir a arte moderna no país. Em 2 de agosto de 1989, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, morreu aos 76 anos em Recife. Ele tinha câncer de próstata. Em 2 de agosto de 2024, morreu aos 102 anos o catarinense Walter Ortmann, que entrou para o Guinness Book, livro dos recordes, como a pessoa que trabalhou mais tempo em uma única empresa. Ele passou 86 anos na empresa Renoxville. Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal do Cabrito, número 9. Toda semana um episódio novo audiovisual no YouTube, canal Cabrito Broadcast, e visual e áudio, somente áudio, no Spotify, no canal de mesmo nome, Cabrito Broadcast. As curiosidades do dia hoje, as efemérides estão parecendo obituário, né? Só morte, aniversário de morte de Graham Bell, Lazar Segal, Luiz Gonzaga. Era o que tinha. A gente procura, mas tenta suavizar da melhor maneira, mas tem dia que não dá, não. Ainda hoje no Jornal do Cabrito, as efemérides do dia, né, que é como se chama, as datas que são atribuídas a cada dia, a cidade aniversariante de hoje, previsão do tempo, manchetes dos jornais, as curiosidades, notícias do esporte, destaques culturais, os aniversariantes e o homenageado, opa, quase que não sai, hein? E o homenageado do dia. Quem você acha que é, hein? Uma dica aí, é do esporte, e ele foi dono aí de vários bordões esportivos, como ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Será que você sabe? Fica aí que a gente vai falar já já. Hoje é sábado, dia 2 de agosto de 2025, inverno brasileiro, Dia Nacional da Natação, data instituída em 2022 em homenagem às várias inúmeras conquistas brasileiras na natação nos Jogos Olímpicos. Hoje também é Dia Nacional do Médico Nefrologista, o médico responsável pela saúde dos rins. Data instituída ano passado, 2024, em reconhecimento à fundação da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no ano de 1960. Hoje também é o Dia da Cultura, Dia Nacional da Cultura Nordestina. E essa data foi escolhida aí por ser o dia que Luiz Gonzaga morreu, o rei do Baião, no dia 2 de agosto de 1989. E eu já era nascido e eu lembro, hein? Eu lembro quando entrou o plantão da Globo noticiando aí a morte do rei do Baião e comoção geral, né? Não tão grande quanto a morte de Ayrton Senna, mas foi gigante. Não só do Luiz Gonzaga, do Raul Seixas e vários outros aí que morreram nessa época também. O sol nasce às 6h42 e se põe às 5h45 da tarde. A lua é crescente e já está se enchendo, ficando bonitona para semana que vem, no próximo sábado, ficar aquele ciclo bonito de lua cheia. A partir das 4h55 do sábado, a luona aí, aquela coisa linda aí, tá iluminando os nossos céus. Fonte é do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, entre as nossas cidades aniversariantes, não tem nenhuma paulista, então, como havia combinado, vamos trazer todas, né? No IBGE Cidade são 7, 8 cidades, vamos falar o nome de uma por uma delas aí. A primeira em ordem alfabética é Afuá, no Pará. Barra de São Miguel, no Alagoas, próximo ali de Maceió. Coari, no Amazonas. Guiratinga, no Mato Grosso. Morada Nova, no Ceará. Prado, na Bahia. Tururu, no Ceará.
Você já foi no Tururu? Eu fui no Tororó. Fui beber água e não achei. Não achei nem a água e nem a Bela Morena. Aí saí do Tororó, fazer o que lá, né? E última aí, a última cidade aniversariante de hoje é Una. Cidade no sudeste, litoral sul aí da Bahia. Cidadezinha de 18.131 pessoas. Fica no sudeste baiano, entre Ilhéus e Canavieiras, né? Na metade do caminho ali, posso dizer. E ela fica próxima a Comandatuba, que é onde tem aí o badalado Hotel Transamérica, na ilha de Comandatuba, né? E ela tem um aeroporto particular em Comandatuba que atende à demanda do Hotel Transamérica, um lugar muito requisitado, né? E olha que tem um aeroporto próximo, né? O aeroporto de Ilhéus aí não fica muito longe de Una, não, mas isso aí atende somente praticamente aí os clientes do Hotel Transamérica e quem frequenta aí a ilha de Comandatuba. Então, parabéns aí para todas as cidades aniversariantes. Previsão do tempo para hoje e amanhã na Grande São Paulo. Nada de diferente dos demais dias. Sol entre poucas nuvens durante dia e noite. Mínima de hoje, sábado, de 11 graus e a máxima de 27. No domingo, sol entre muitas nuvens e períodos nublados. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Na terça-feira, a máxima somente de 20 graus. E na quarta-feira, a mínima é de 13 e a máxima de 16. Então, o dia mais friozinho aí da semana que vem é na quarta-feira. Fonte do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E agora as manchetes que você precisa saber para ficar bem informado, ainda que sábado. Diário do Grande ABC. Grande ABC movimenta 78 milhões no Dia dos Pais. Montante é 5,2% superior ao registrado no ano passado. Valor médio do presente será de R$ 262. O estado de São Paulo. Trump faz aceno a Lula e diz estar, abre aspas, sempre aberto ao diálogo, fecha aspas. Americano disse que brasileiro pode falar com ele, abre aspas, quando quiser, fecha aspas. Diário de São Paulo. Flávio Bolsonaro pede impeachment de Alexandre de Moraes e critica ações judiciais. Jornal Extra do Rio de Janeiro. Virou tarifinha? Confira o impacto do tarifaço nos alimentos. O Tempo de Minas Gerais. Moraes ignora Estados Unidos e vai manter ações contra Bolsonaro. Daqui, Jornal de Goiás. Celular ao volante gera 43 mil multas. Detran de Goiás registrou de janeiro a julho deste ano mais de 52 mil infrações de motoristas usando telefone móvel e fones de ouvido. E por último, o jornal A Tarde da Bahia. Novo programa reduz a metade fila de espera por cirurgias na Bahia. Essas foram as manchetes desse sábado, 2 de agosto de 2025. Momento das curiosidades no Jornal do Cabrito. A primeira dela, vamos falar do início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco negativo na história da humanidade. Foi um conflito que aconteceu entre 1914 e 1918 e os principais cenários de guerra ocorreram no continente europeu. E foi resultado de inúmeros fatores, como a rivalidade econômica, ressentimentos por acontecimentos passados e questões nacionalistas. A Primeira Guerra Mundial ela teve como estopim a morte do arquiduque Francisco Ferdinando e da sua esposa Sofia, em Sarajevo, na Bósnia, em junho de 1914. Ela estendeu-se por 4 anos em 2 fases diferentes: Guerra de Movimento e Guerra de Trincheira. A última fase é a mais conhecida por ter sido a mais longa, de 1915 a 1918, e por ter sido efetivamente caracterizada por um alto grau de mortalidade dos soldados envolvidos. O saldo do conflito foi aproximadamente 10 milhões de mortos e uma Europa totalmente transformada. Totalmente devastada, né? Foi transformada negativamente. Segundo fato, vamos falar da primeira medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas.
Qual esporte você acha que foi, hein? Futebol? Nada, futebol foi bem, muito. Esses tempos aí, a primeira medalha, né? Já ganhou a segunda também, mas não foi futebol não. No dia 3 de agosto de 1920, o Brasil conquistava sua primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos. O feito foi de Guilherme Paraense na prova de pistola de tiro rápido, 25 metros, durante os Jogos da Antuérpia, na Bélgica. Foi o início da trajetória do Brasil no maior palco do esporte mundial. Um dia antes, em 2 de agosto, a delegação brasileira já havia conquistado 2 medalhas históricas. O bronze na prova de pistola de 50 metros por equipes, com Paraense, Afrânio da Costa, Sebastião Wolff, Dário Barbosa e Fernando Soledade. E a prata individual para Afrânio da Costa na pistola livre. Guilherme Paraense somou 274 pontos e superou o americano Raymond Bracken, o suíço Fritz Zerlauf, garantindo o topo do pódio para o Brasil pela primeira vez. Então foi a primeira vez em Olimpíadas aí que se ouviu o hino nacional brasileiro. 100 anos depois, o feito foi comemorado por familiares e autoridades. A filha Osíris Paraense, aos 90 anos, disse sentir muito orgulho do pai e recebeu homenagens durante o lançamento do selo comemorativo dos 100 anos da conquista. Uma história de coragem, precisão e orgulho nacional que completa um século, mas segue mais viva do que nunca. Então, parabéns aí a Guilherme Paraense, parabéns ao esporte brasileiro. E agora os destaques esportivos, começando com a Fórmula 1. Então, semana passada teve o Grande Prêmio da Bélgica, diante de mais uma corrida com muita chuva, né? Como tinha sido na Inglaterra, na outra etapa. Teve nessa corrida aí de Spa interrupção de mais de 1 hora. E o GP da Bélgica teve total domínio da McLaren, que dominou de ponta a ponta. Fez dobradinha com Oscar Piastri e Lando Norris. Norris havia conquistado a pole no sábado, mas perdeu na primeira curva pro Piastri e daí não conseguiu reverter mais, né? Ficou em segundo até o final aí da bandeirada. Charles Leclerc da Ferrari completou o pódio. Max Verstappen, George Russell, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto e Pierre Gasly foram os 10 primeiros que pontuaram. O destaque da corrida foi Lewis Hamilton da Ferrari. Ele largou em 16º, terminou em 7º e foi eleito aí o piloto do dia pelos torcedores. Gabriel Bortoleto, que largou em 10º, se manteve entre os 10, terminou em 9º e conquistou mais 2 pontos. Então, um final de semana aí perfeito aí o Bortoleto, né? Ele que havia largado em 10º na corrida sprint e terminou em 9º também, né? Mais uma posição, conquistava mais um pontinho aí, mas tá muito bem o brasileiro, tá muito bem a Sauber, junto com o Hülkenberg também, né? Após o GP da Bélgica, Piastri volta a ampliar a vantagem aí sobre o Lando Norris. Agora 16 pontos, né? Já teve aí já 22 pontos, depois o Norris ganhou as 2 etapas seguintes, ficou em 8 pontos e agora volta a 16 pontos de vantagem do Piastri pro Lando Norris, né? O Max Verstappen da Red Bull tem 185 pontos, o George Russell da Mercedes tem 157, aí o quarto e quinto são... Quinto e sexto, né, perdão. É o Charles Leclerc com 139 pontos e Hamilton, ambos da Ferrari, com 109 pontos. Bortoleto, apesar dos 2 pontos aí, ele continua em 19º, penúltimo, com 6 pontos conquistados. A McLaren lidera o campeonato de construtores com 516 pontos, ou seja, mais da metade da segunda colocada, que é a Ferrari, com 248, seguidas pela Mercedes com 220 pontos, quarto lugar a Red Bull, o Williams tem 70 pontos, a Sauber é 6ª colocada, hein? Ela que começou como a pior equipe do grid, já não é mais a pior equipe, não é o pior carro, houve evolução, isso há que admitir, né? Fazer muita brincadeira com o tratorzinho verde lá da John Deere, né? Mas não, a Sauber tem evoluído aí como equipe, tem evoluído aí tanto com o Hülkenberg, um piloto experiente aí, muito
tem conquistado vários pontos, e também com o Gabriel Bortoleto. Lembrando que desses 43 pontos aí, 6 são do Bortoleto e os demais aí foram com o Hülkenberg, junto com os 15 do pódio, né, de Silverstone na Inglaterra. A Racing Bulls tem 41 pontos e a 7ª colocada. Aston Martin, que é uma potência aí, né? Não dá pra falar se é milionário, trilionário, do Lawrence Stroll. Pai do Lance Stroll, do piloto, né? Tem 36 pontos. A Haas é a 9ª com 35 pontos e a Alpine é a 10ª com 20 pontos. No qualificatório de hoje para o GP da Hungria, Charles Leclerc superou os 2 carros da favorita, da McLaren, e larga na frente. A Aston Martin fez um ótimo trabalho e larga com seus 2 pilotos na 3ª fila, sendo o Alonso em 5º e o Stroll em 6º. O Gabriel Bortoleto, novamente bem, foi pro Q3 e ele vai largar em 7º colocado, melhor posição de largada desde a sua estreia. Lembrando que ele fez 13 corridas, né? Amanhã é a 14ª. O grid de largada do Grande Prêmio da Hungria ficou assim: Charles Leclerc da Ferrari em primeiro, Oscar Piastri em segundo, dividido na primeira fila. Segunda fila para Lando Norris da McLaren e George Russell da Mercedes. Terceira fila com os 2 carros da Aston Martin. Quinto lugar, Fernando Alonso e Lance Stroll. Sétimo lugar, Gabriel Bortoleto à frente de Max Verstappen, tetracampeão, hein? Quinta fila para Liam Lawson e Isaac Hadjar, ambos da Racing Bulls. Oliver Behrman, o 11º, Lewis Hamilton da Ferrari, 12º, Carlos Sainz da Williams, 13º, Franco Colapinto da Alpine, 14º, Kimi Antonelli da Mercedes, 15º, Yuki Tsunoda da Red Bull, 16º, Pierre Gasly da Alpine, 17º, Esteban Ocon da Haas, 18º, Nico Hülkenberg, 19º. Já está sendo praxe o Nico largar em 19º e depois ele vai fazer um estrago lá na frente, né? Espero que se repita amanhã, hein, Nico? E em último lugar, o Alexander Albon da Williams. Previsão de largada para o Grande Prêmio da Hungria amanhã às 10 da manhã, com transmissão da TV aberta pela Band TV. Pelo Brasileirão Série A, o Flamengo volta a liderar o Brasileirão, seguido por Cruzeiro, Palmeiras e Bahia. Após a pausa no meio da semana para a disputa dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, a penúltima rodada, ou seja, 18ª do primeiro turno, tem início com jogos neste sábado. Hoje às 4 da tarde o Sport recebe o Bahia, às 6h30 o Mirassol joga com o Vasco da Gama, no interior paulista, às 9 da noite Fluminense e Grêmio, no Rio de Janeiro. Amanhã, 4 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians recebe o Fortaleza. Às 4 da tarde também, lá no Newton Santos, o Botafogo recebe os mineiros aí do Cruzeiro. Às 6h30 da tarde ou da noite, Ceará e Flamengo na Arena Castelão. 6h30, Atlético Mineiro e Bragantino na Arena MRV. 7h30, Vitória e Palmeiras no Barradão, Bahia, Salvador. Às 8h30, o último jogo do domingo é Internacional e São Paulo no Beira-Rio. Na segunda-feira, dia 4 às 8 da noite, o Santos e Juventude fecham a 18ª rodada do Brasileirão Série A. Falando um pouco de Copa do Brasil, começou a série de oitavas de final. Então os jogos de ida foram aí na quarta e na quinta-feira. Então os jogos foram os seguintes: o Botafogo recebeu o Bragantino, venceu por 2-0 a equipe de Bragança Paulista. O CSA, lá em Alagoas, empatou com o Vasco da Gama em 0-0. Lá no Mineirão, o Cruzeiro empatou em 0-0 com o CRB, que é também de Alagoas, né? O CSA é o Centro Esportivo Alagoano, que usa as cores azul e branca. E o CRB é o Clube de Regatas Brasil, usa as cores branco e vermelho. E o Corinthians, ele largou na frente aí, jogando na Neoquímica Arena, recebeu o Palmeiras, venceu com gol de Memphis Depay e teve um impedimento polêmico, né? Que anulou o gol do Palmeiras, além de um pênalti defendido. O Yuri Alberto cobrou e o Everton defendeu. O Internacional recebeu o Fluminense e o Fluminense
finalmente reencontrou, fez as pazes com a vitória e venceu aí o Internacional por 2-1, jogando fora de casa. O Flamengo perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro e no jogo da quinta-feira o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Mais um gol de Ferreirinha, o 7º dele, né, da temporada. 7 de 10 aí no tangômetro, né? Tangômetro, pra quem não sabe a história aí, o Neto, no começo da temporada, ele fez uma aposta que se o Ferreirinha marcasse 10 gols nessa temporada, o Ferreirinha não vinha marcando gol há muito tempo, né? Se o Ferreirinha marcasse 10 gols, ele apresentaria o programa de Tanguinha de Onça. E aí o cara desandou a fazer gol, né? Voltou a marcar domingo, marcou no meio da semana e agora faltam 3, hein, Neto? E se o Neto quiser desafiar aí os demais jogadores de São Paulo, fica à vontade. É só sugestão aí. Vê que o Luciano acordou, né? Voltou a fazer gol também. Vê que o Luciano, O Luciano é aquele jogador que... Ele é carrasco do Corinthians, né? Ele gosta de ser o carrasco de fazer gol contra o Corinthians. Mas... faltam 3. Bom, os jogos de volta da Copa do Brasil, esses aí eles ocorrem no meio da semana, novamente, né? E aí define os 8 clubes que se classificam para as quartas de final da Copa do Brasil 2025. Falando do brasileiro da Série D, o Sport Clube Água Santa enfrenta o Ceilândia, do Distrito Federal, hoje, dia 2 de agosto, às 4 da tarde, no horário de Brasília, na Arena Inamar, em Diadema. Jogo de ida válido pela segunda fase de mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira vez que os dois clubes se enfrentam, né? O jogo de volta será no sábado que vem, dia 9, um duelo de 180 minutos. Vai ser lá em Ceilândia, no Distrito Federal. E agora os destaques culturais. Neste final de semana, Diadema celebra os 26 anos da Casa do Hip Hop. Acho que um importante cenário aí do hip hop, não só municipalmente falando, mas acho que nível nacional. A Casa do Hip Hop é uma referência aí há muito tempo e ela é a primeira da América Latina no segmento hip hop. Vai ter uma programação especial na cidade, vai ocupar as ruas e centros culturais aí ao redor da cidade. Nesse sábado e domingo, dia 2 e 3 de agosto, as atividades são todas gratuitas e para todas as idades. No sábado, dia 2, a partir da 1 da tarde, na Praça Lauro Mitchells, lá no centro, vai ter palcos com MCs locais, DJs convidados e muita atitude. Também haverá uma batalha de rima 1 contra 1 com premiação, além de apresentações de artistas visuais produzindo grafites ao vivo na tradicional Live Paint. A exposição de carros antigos também está confirmada, levando um toque de nostalgia para quem curte motores e memórias sobre 4 rodas. Já no domingo, dia 3, a partir das 11 da manhã, a movimentação se concentra no shopping Praça da Moça, onde acontecerá o CT Breaking Battle, rumo a Dubai. Alguns dos melhores 16 b-boys e b-girls do país estarão em Diadema, competindo por uma vaga no prestigiado Dubai Open Breaking, um dos principais torneios internacionais da modalidade. O dia também contará com vagas abertas no filtro classificatório e presença de convidados especiais. Então, os parabéns à Casa do Hip Hop de Diadema pelos 26 anos de resistência, cultura e transformação social. E parabéns a todos que fazem parte da história viva do hip hop na cidade. Nesse domingo, Rua da Gente, dia 3 de agosto, das 7 às 10 da noite. Como sempre, músicas, atrações variadas, brinquedos gratuitos, tendas da economia solidária e muito mais. Venha prestigiar os artistas e artesãos da nossa cidade. O endereço é na Avenida Antônio Piranga, de frente ao Parque do Paço, entrada e estacionamento gratuitos. E aí, galerinha? Cru, e aí? Espera um pouquinho. 3 garotas, uma esposa... Tem alguma coisa faltando? Esse carinha. No Cine da Praça dessa semana, Meu Malvado Favorito 4.
Nessa nova sequência, o vilão mais amado do planeta está de volta. Depois de virar agente na Liga Antivilões, Gru, agora dublado por Leandro Hassum, retorna para mais uma aventura em Meu Malvado Favorito 4, ao lado de Lucy, dublada por Maria Clara Gueiros, e das filhas Margot, Edith e Agnes, com vozes de Bruna Lanes, Ana Helena Bittencourt e Pamela Rodrigues. A família dá das boas-vindas a um novo membro, o pequeno Gru Jr., que chega com uma única missão, que é atormentar o pai. Enquanto tenta se adaptar à rotina com o novo bebê, Gru enfrenta uma nova ameaça. Maxine Limol, interpretado por Jorge Lucas, o inimigo do passado que acaba de escapar da prisão, ao lado de sua namorada e cúmplice, a mulher fatal Valentina, com voz de Angélica Borges. Ele coloca a segurança da família em risco, forçando todos a fugirem para uma cidade tranquila e tentarem um recomeço. É nesse novo ambiente que eles conhecem Pop, dublada por Lorena Queiroz, uma aspirante a vilã, cheia de ideias malucas e surpreendentes, e claro, os Minions não poderiam ficar de fora. Eles retornam em grande estilo, prontos para colocar ainda mais confusão, comédia e caos nessa nova fase da vida de Gru. O Cine da Praça ocorre às 7 da noite, no Centro Cultural Diadema, na Rua Graciosa, número 300, no centro de Diadema. A entrada é franca, viu? E agora os aniversariantes do dia 2 de agosto, e como tem poucos aqui, do dia 1º de agosto também, já que ontem foi aniversário do Ney Matogrosso. Ele que tá aí em ótima forma, né? Completou 84 anos, tá cantando muito, dançando muito, tá? Parabéns aí ao Ney Matogrosso. Também ontem foi aniversário da Bruna Lombardi. Atriz, apresentadora, ela que é casada com o ator aí Carlos Alberto Richelli, né? 73 anos da Bruna Lombardi. Hoje, dia 2 de agosto, é aniversário do J.D. Vance. O James David Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. É novo, né? 41 anos. Uma bucha, uma responsabilidade. Lembrando que, caso o Donald Trump ele parta dessa aí, o presidente dos Estados Unidos é o JD aí, o JD Vance. Também completando 49 anos, o Sam Worthington, ator australiano. Ele que fez muito sucesso aí dando vida aí ao protagonista do filme Avatar, né? Foi aquele sucesso do James Cameron, inovando muito aí nos efeitos visuais, né? E na época ele fez uma sequência fez Fúria de Titãs, né? A refilmagem, o Sam Worthington. Ele fez Exterminador do Futuro, A Salvação. E vários outros aí, né? Hollywood, ela tem essa mania de usar atores assim até a exaustão, até o público cansar, né? Quando começa é uma sequência até... Foi assim com Sam Worthington, foi assim com Chris Hemsworth, que é o que fez o Thor, né? O cara fez o Rush, que conta a história do James Hunt, Niki Lauda, da Fórmula 1. Fez o MIB, Caça-Fantasmas, além dos filmes do Thor, até o povo cansado da cara dele, né? E agora a bola da vez é o Pedro Pascal, né? Pedro Pascal aí que vem na sequência, além de ter feito Mandaloriano, de ter feito vários papéis em vários filmes. Semana passada lançou o Quarteto Fantástico, eu esqueci o slogan do filme, né? Mas o novo filme do Quarteto Fantástico com Pedro Pascal, e nessa semana lançou outro filme com Pedro Pascal. O Liam Neeson ele foi fazer a divulgação do filme Corra que a Polícia Vem Aí. E ele foi a um cinema e foi engraçado que ele fala que não é um filme de monstros, não é um filme de heróis e não é um filme com o Pedro Pascal. Você fazendo piada aí com a exaustiva rotina do Pedro Pascal em filmes e séries também, né? Então, parabéns aos aniversariantes do dia 1º de ontem e do dia 2 de agosto também.
Na segunda-feira, dia 28 de julho, foi aniversário de Osmar Santos, ele que completou 76 anos. Osmar Aparecido Santos, o eterno pai da matéria, é um dos mais marcantes nomes da história do rádio esportivo brasileiro. Com seu estilo alegre, criativo e inovador, conquistou o Brasil com uma narração despojada e um ritmo alucinante, chegando a pronunciar mais de 100 palavras por minuto, mas foi com seus bordões inconfundíveis que entraria de vez para a memória popular. Entre suas marcas estão frases como ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, fogo no boné do guarda, sai daí que jacaré te abraça, no carocinho do abacate, entre outras expressões que foram incorporadas ao vocabulário dos torcedores pelo país. Nascido em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, ele começou no rádio ainda jovem, passou pelas rádios de sua cidade natal e de Marília, até ser contratado pela Rádio Jovem Pan em 1972. 5 anos depois foi para a Rádio Globo, uma contratação tão impactante quanto a de um craque de futebol. O Osmar Santos é o segundo de 4 irmãos. Ele é irmão também de narradores famosos, né? Como o Odinei Edson, que é o narrador aí das transmissões de Fórmula 1 da Band News FM. O Oscar Ulisses, da Rádio Globo, né? Aí tem um desses aí que é normal, que não é narrador, não é do meio, que é o Osório. O Osório é bancário. E ele também é primo do Ulisses Costa, narrador também da Band TV, da Rádio Bandeirantes, né? Daí em diante, o Osmar narrou jogos pela TV Globo, foi apresentador na TV Manchete, na TV Record e Rádio Gazeta, esteve em 6 Copas do Mundo, de 74 a 94, além de 3 Jogos Olímpicos e narrações de Fórmula 1 e da São Silvestre. Além dos campos, ele se tornou um dos principais nomes do movimento das diretas já, em 1984. Ele foi mestre de cerimônia em comícios históricos ao lado de líderes políticos como Franco Montoro, Leonel Brizola, Lula, Fernando Henrique Cardoso e muitos outros. Mas a sua carreira ela teve um final dramático em 22 de dezembro de 1994. Eu digo de novo, como 1994 foi um ano traumático e trágico para o Brasil. Foi a morte do Ayrton Senna, morte de Mussum, morte de Tom Jobim, teve o acidente do Osmar Santos. Como foi trágico esse ano, hein? Ele sofreu um grave acidente automobilístico na estrada entre Marília e Lins. Foi atingido na cabeça, perdeu sangue, massa encefálica e teve parte da fala e movimentação comprometidas. Mesmo assim, sobreviveu e iniciou uma longa e inspiradora recuperação. O locutor que encantou o Brasil com a voz redescobriu a vida através da arte. Hoje se dedica à pintura com a mão esquerda, produzindo quadros que já foram expostos em galerias. Além disso, é presença constante em eventos públicos e visitas a rádios. É também diretor honorário da equipe que leva o seu nome, a equipe Osmar Santos, das rádios Globo e CBN. Um homem que fez da voz um patrimônio do futebol brasileiro e da resiliência uma nova forma de narrar a vida. Vou colocar aqui uma narração do Osmar Santos. Para mim, acho que é a mais importante, né, como torcedor são paulino, que é o segundo gol do Raí no Mundial Interclubes de 1992. Era chamado Mundial Interclubes, né? Que o São Paulo venceu por 2-1 o Barcelona, né? Barcelona era uma seleção assim, gigantesca e o São Paulo foi gigante, o Zete, né, o grande elenco e principalmente o Raí marcou os 2 gols aí, foi o nome do jogo. Grande Raí, que é assim, para mim um dos grandes nomes do São Paulo, não tão valorizado hoje, não sei porquê. Não acho, assim, valoriza-se assim, atletas como o Denilson, né, que brilhou pouco com a camisa do São Paulo. E o Raí que fez assim, mundos, né? Também não dá para esquecer o Paulistão de 98, que ele chegou na semana do segundo jogo e brilhou muito, ele, o França. Então, parabéns aí ao Raí. Parabéns ao Osmar Santos pelo aniversário.
Muito obrigado ao pai da matéria, né, por marcar não só a minha vida. Esse é o meu gol importante, é o gol assim, mais importante, né, como São Paulino, mas o corintiano tem a sua memória, o palmeirense, o santista e todos os torcedores, enfim. Aí tem uma lembrança do Osmar Santos, o pai da matéria. Olha a falta, o São Paulo vem com jogada ensaiada, com certeza, Osmar. Olha a chance do tricolor, Raí na batida, ele volta, Capricha, garotinho, Capricha, rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol, e que golaço! Golaço! Raí, cracaço! Pode ser o gol do título, pode ser o gol do título, 34 etapa complementar, Raí levanta o Estádio Nacional de Tóquio, Cafu ajeitou Raí no ângulo, indefensável, o Travessa ficou estático no centro do gol, é gol do Brasil, é gol brasileiro para o japonês curtir, para o mundo ver. Raí, golaço, pode ser o gol do título. Boa, garoto. Foi lá que ela gosta. Massazinho ego da galera. 2-1 São Paulo, 2-1 Tricolor, 2-1. São Paulo agora tem que usar tudo pra segurar. E assim terminamos a edição número 9 do Jornal do Cabrito. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos semana que vem. Produção, apresentação e sonorização minha, Roberto Brito. Ótima semana, fiquem com Deus.